para essa mediação, explicando aos presentes que cada apresentador terá 15 minutos para falar e que depois de todas as apresentações, aí então a gente pode começar com uma sessão de perguntas. Queria pedir às pessoas para que não excedam os 15 minutos e eu vou tomar a liberdade de, depois de 12 minutos de apresentação, interromper vocês verbalmente para que vocês possam calcular os últimos 3 minutos restantes. Eu, de antemão, peço desculpas pela indelicadeza de ter que abrir o microfone e interromper vocês verbalmente, mas é que nesse esquema de apresentação que a gente está fazendo, muitas vezes a pessoa fica lendo ou fica com os slides, e aí se eu mandar no chat, a pessoa não consegue ver. Então, eu vou pedir desculpa de antemão para os apresentadores por ter que fazer essa interrupção abrupta, mas eu penso que pode funcionar melhor dessa forma. Aos demais, então, eu peço que podem ir encaminhando durante as falas, as questões, mas eu farei todas as perguntas no final, e aí eu vou encaminhando. Essa mesa não pode exceder 2 horas de duração, então às 4 horas ela tem que terminar. Significa que se o fluxo de perguntas for muito grande, eu vou tomar a liberdade, de novo pedindo desculpas, de selecionar as perguntas para encaminhar para os apresentadores, tá bom? Pedir às pessoas para que, por favor, mantenham as suas câmeras fechadas, os seus microfones fechados, para que o sistema consiga aguentar a transmissão. Eu penso que, do mais, é isso. Espero que seja uma boa apresentação, uma boa tarde para todos. Eu vou começar, a gente vai começar, eu vou começar seguindo a lista, tal como ela está colocada no organograma do evento, e a primeira apresentação é do Augusto Antônio Assis, que é graduando em História pelo IFISH, na Unicamp, portanto é da casa, e ele vai apresentar o tema, a comunicação cujo título é Pasic imponere morem, uma faceta do culto da romanidade na Itália fascista. Então, peço desculpas pelo meu latim maravilhoso, mas, enfim, é isso. E, Augusto, fique à vontade para fazer a sua apresentação, lembrando que aos 12 minutos eu vou te interromper. Então, é isso. Excelente, muito obrigado, Thiago. Eu vou projetar meus slides e vou iniciar minha apresentação. Conseguem visualizar? Sim, temos. Obrigado. Então, como o Thiago já adiantou, meu nome é Augusto Antônio de Assis, eu sou graduando em História pela Universidade Estadual de Campinas, eu estou no meu 4º ano e hoje eu trouxe uma apresentação intitulada Pacisque imponere morem, uma faceta do culto da humanidade na Itália fascista. Apesar da primeira frase um pouco estranha aos nossos ouvidos, eu espero que no final da apresentação a ideia de mobilizar essa frase no meu título fique um pouco mais clara. Essa apresentação traz alguns resultados parciais da minha pesquisa de iniciação científica intitulada Ara Pax Augusta e na Itália fascista, análise sobre a instrumentalização do monumento a partir dos cinejornais do Instituto Luce em 1937 e 1938. Eu sou orientado pelo professor Gleidson José da Silva, da Universidade Federal de São Paulo, e agradeço o apoio institucional da FAPESP. Bem, o tema da minha pesquisa, na verdade, situa-se num contexto onde o regime fascista impôs uma retomada de valores, cultos, monumentos e símbolos de Roma Antiga como forma de legitimar alguns dos seus preceitos políticos e ideológicos, tanto no período de ascensão quanto enquanto regime. Em 1937 e 38 é escavado e reconstruído o altar da Paz de Augusto, que é esse que eu mostro na imagem para vocês. Um altar romano construído em 13 a.C., no período do primeiro principado romano, ou, enfim, sob o governo do primeiro imperador romano, Augusto. Então, inicialmente, é necessário compreender que... Perdão.
é necessário compreender que uma das facetas de legitimação do regime fascista foi essa retomada de valores clássicos, especialmente romanos, como forma de legitimar algumas das suas ações. Então, esse uso político do passado histórico, no regime fascista em específico, pode ser compreendido não somente como uma forma de analogia ou paralelismo histórico, mas os fascistas tentaram, de fato, estabelecer no imaginário social uma espécie de contínuo histórico que ligaria o Império Romano, de algum modo, ao regime fascista. A mobilização da Roma Antiga no território italiano não é nenhuma novidade histórica. Ela acontece desde a própria queda do Império Romano. O Império Romano já passa a ser retomado e reapropriado. O que o regime fascista faz, então, para ser essa ideia de culto, é radicalizar essa política à beira do ridículo. Então, realmente, como eu disse antes, símbolos, monumentos, cultos, imagens, líderes, pressupostos morais e valores romanos passam a ser moldados à ótica do regime fascista e retomados na contemporaneidade. O Mussolini é bem conhecido por vários dos seus discursos colocar Roma como ponto de partida e de referência. Tem o fatídico discurso em que ele pronuncia "sou cidadão romano", em latim, por óbvio. E eu só gostaria de frisar que a Itália, desde o Renascimento, já tem um interesse renovado com a antiguidade. A reunificação no século XIX vai acirrar um pouco mais essa tensão e que o regime fascista vai levar às últimas consequências. Um exemplo mais óbvio disso é o próprio nome do movimento e o símbolo do próprio movimento. É uma releitura contemporânea de um facho romano, que significaria, na verdade, um graveto sozinho quebra, mas vários unidos em torno de um braço forte e armado sobreviveria. Enfim, uma das ideias que o regime pregava e retomando um símbolo romano. Mas, enfim, é só um mero exemplo. Então, essa política de culto da romanidade, contudo, ela vai se acentuando durante o regime. Ainda muito por conta das ligações do regime fascista com o movimento futurista nos primeiros anos, a romanidade está ali como um astro cultural comum, que é sempre retomado e reutilizado, mas é sobretudo na virada da década de 1920 para 1930, em que a romanidade vai ganhando uma centralidade cada vez maior. E isso, do meu ponto de vista, não coincidentemente, é paralelo à radicalização do próprio regime fascista. Uma das políticas mais utilizadas, né, foram os sventramenti, né, em que, no mesmo contexto de reforma urbana, que estava em voga já há alguns anos em várias cidades do mundo, né, na Itália ela teve um fator extra, né, essa ideia de modernização e higienismo foi atrelado ao conceito de romanização. Então, monumentos da antiguidade, estátuas, prédios, os mais famosos, né, o próprio Coliseu, eles foram isolados urbanamente, e isolar significa destruir todo um legado de estruturas majoritariamente medievais que foram consideradas como parte de uma marca negra da história da Itália, a qual o regime fascista queria se desvincular. Então, passa por um apagamento de certa memória para a legitimação de outra memória. Né? São movimentos que necessitam de solidão, porque toda a Roma Antiga deve ser libertada de desfigurações medíocres. As desfigurações medíocres refere-se a construções majoritariamente medievais. Então, é nesse contexto que ocorrem grandes escavações arqueológicas para você, enfim, retirar esses monumentos da terra, ao mesmo tempo que grandes destruições urbanísticas. Então, as grandes vias construídas em torno do mundo inteiro, nos grandes centros urbanos, no regime fascista, sempre saía de um monumento da Roma Antiga e chegava em outro, passando por vários. E, após restaurados e isolados, esses monumentos passaram a ser um ponto central de encontro de manifestações políticas do próprio regime, tanto com paradas militares, organizações de exposições, assembleias, discursos, encontros com sindicatos, encontros políticos, dentre outros.
Então, aqui, por exemplo, é uma parada militar em homenagem ao Hitler, quando ele viaja para a Itália em 1938, na frente da via que foi construída na imagem anterior. É a mesma via. Bem, e essa retórica ideológica do Mussolini, enfim, ganha dimensões práticas. Isso é ele na fachada de um prédio medieval, literalmente com uma picareta destruindo a própria fachada. Em 1936, quando a Itália ocupa de fato a Etiópia e proclama o Império Fascista, ocorre um último passo de alteração nessa mobilização da antiguidade. A partir desse momento, o próprio regime, que tinha muito mais predileção com o sistema republicano de Roma Antiga, mobilizando várias de suas indumentárias retóricas na própria política de legitimação do regime, ele passa agora a olhar com um interesse renovado para o período imperial romano, que se inicia com Augusto, em 27 a.C. E, nesse contexto, os monumentos relativos à memória de Augusto, bem como algumas de suas manifestações, passam a ganhar centralidade dentro das políticas urbanas do regime. Então, esse monumento em específico, em que Mussolini está destruindo, ele fez parte de um projeto de isolamento do mausoléu do primeiro imperador romano, de Augusto. Essa é uma planta que foi feita em volta, e é interessante perceber que existiam construções em todo esse período. E as únicas que são guardadas do isolamento são algumas igrejas. E o próprio mausoléu. Aqui a prática, limitando até onde podia ser a cidade e até onde os monumentos antigos deveriam ser isolados e restaurados. E o mausoléu de Augusto passa a ser um marco fundamental para o regime, especialmente em 1937 e 1938, quando da comemoração dos 2000 anos do nascimento do primeiro imperador romano. Essa foi talvez uma das maiores exposições de sucesso da Itália, com milhares de visitantes na mídia nacional e internacional. E gerou um fluxo migratório ao longo desse ano imenso para a exposição, que ganhou um certo destaque nesse cenário ideológico fascista. A conclusão dessa exposição, em 38, terminou com a construção da Praça Augusto Imperador. E essa praça circundaria o mausoléu de Augusto e contaria, no outro lado, com a reconstrução do Altar da Paz de Augusto, que é o tema central dessa apresentação de hoje. Esse altar, depois de ser solapado até ali no século II depois de Cristo, ele só teve alguns dos seus fragmentos redescobertos lá para o século XV. E, por dificuldades arqueológicas mesmo, ele acabou nunca sendo totalmente escavado. Até o grande impulso financeiro que os fascistas vão dar na arqueologia. Então, em 37, ocorre um grande movimento para tentar se reescavar todo esse altar, a fim de que o evento de encerramento da Mostra Augusta da Romanidade fosse a reinauguração do Altar da Paz de Augusto. E ela acaba ocorrendo de fato. Só que antes de ser reinaugurada, ela teria que ser restaurada. Durante a visita que eu já mencionei de Hitler, um dos marcos centrais em que os dois grandes políticos desses regimes extremistas do entreguerras tiveram que se mostrar compatíveis e tiveram que dialogar, foi na oficina de restauro do Altar da Paz de Augusto. Esse é um dos frisos talvez mais polêmicos. Está na face oeste do altar. É um friso da deusa Telos, que significaria a paz, a prosperidade, afins. Atrás toda a corja nazista, Heinrich, Goebbels, dentre outros. Aqui na frente Mussolini, Hitler. E na própria Praça Augusto Imperador, alguns prédios públicos do regime foram construídos. Essa é uma releitura fascista desse mesmo friso. Está no prédio da Previdência Social do regime, que fica também na Praça Augusto Imperador, onde o Altar da Paz de Augusto seria reconstruído. Então, no evento de encerramento da mostra, em 23 a.C., o próprio
no evento de encerramento da mostra, em 23 de setembro de 1938, o próprio Mussolini vai em pessoa, reinaugura o altar, homenageia o arqueólogo, e, enfim, esse foi conhecido como um dos maiores... Oi. Você tem mais 3 minutos, tá bom? Excelente, já estou encerrando. Então, esse foi conhecido como um dos maiores marcos. O que espanta um pouco e chama atenção é que essa retomada de caracteres imperiais do regime fascista se dá exatamente num contexto de proclamação do império e de conquistas territoriais, que é mais ou menos o próprio período de construção do altar da paz de Augusto. O próprio Augusto, em 13 a.C., proclama que votou bem-sucedido de vitórias militares e essa seria uma das causas de construção do altar da paz. Então, a construção original do altar e a relação que ele de fato estabeleceria com o mausoléu à esquerda aqui, os fascistas então forçam uma relação um pouco descontextualizada entre os dois monumentos para vangloriar o caráter do primeiro imperador romano. Mas então, o que fica bem expresso nos frisos do altar é uma analogia que vai unir, na antiguidade, alguns dos caracteres da própria Roma em torno desse primeiro império. Então, o que eu quero mostrar é que, na própria antiguidade, o altar foi um dos marcos principais do período concebido como Pax Romana, ou seja, um período em que os preceitos de romanização, ou seja, de que um destino de Roma seria a conquista e a subjugação, o que hoje a gente chamaria de civilização de outros povos. Um componente irretorquível da época antiga, Virgílio, afirmaria, ao tratar que o destino da própria Roma era pacusque imponere morem, impor a paz e as leis, o que a gente pode fazer uma tradução contemporânea para que, no sentido de romanização, ou seja, impor e levar a civilização. Então, parece interessante que o regime fascista tenha voltado justamente num período de proclamação imperial e de avanço imperialista sobre áreas coloniais, ele tenha retomado justamente esse próprio preceito de romanização e esse próprio ideal de impor a paz e os costumes como um direito civilizatório. Essa retórica de paz, contudo, pode parecer um pouco não dialogável com o regime fascista, mas é necessário compreender que não é uma retomada pura e simples do conceito de paz, mas da própria ideia de pax, ou seja, seria uma conquista belicosa dessa imposição moral e civilizacional. Então, quando Mussolini, em 23 de setembro de 1938, reinaugura um dos marcos centrais do que ficou conhecido como Pax Romana, não parece estranho que uma semana antes e uma semana depois ele está criticando duramente o Chamberlain, porque o Chamberlain defende democracias, as democracias são contra a paz. Também não parece estranho que exatamente uma semana depois vai ser assinado o Tratado de Munique, que vai, em prol da paz, permitir que a Alemanha nazista anexe os Sudetos tchecoslovacos. Então, inclusive o Chamberlain é pego numa cena que, enfim, ficou marcado como um dos maiores fracassos da história. Depois de permitir que os nazistas invadissem a Tchecoslováquia, ele acena com uma folha branca falando paz para os nossos povos. Então, o que eu quero demonstrar com Augusto, esse diálogo, talvez um pouco estranho. Sim, a última frase. O tempo estourou, tem como você fechar rapidinho para a gente, só para não perder? Excelente, minha última frase. Então, o que eu quero mostrar com esse diálogo é que essa ideia de romanização e de superioridade civilizacional, desse destino de impor a paz e a moral e a civilização aos outros povos, é um conceito que, construído na antiguidade, ele foi paulatinamente sendo retomado como pressuposto ideológico de outros regimes, mas que tem em não único, de seus ápices, o regime fascista de Mussolini, que vai investir especialmente na segunda metade da década de 1930 na retomada de caracteres imperiais, retomando principalmente a ideia de romanização e pax do Império Romano para legitimar suas ações, tanto no âmbito da política internacional quanto nas suas pretensões imperiais. Um pouco das referências, enfim. Mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje. Bom, eu agradeço ao Augusto pela apresentação. Peço desculpas por ter que ficar interrompendo, mas infelizmente é parte da minha função.
Agora eu vou passar a palavra ao Caio Costa Amaral de Souza. Ele vai apresentar uma comunicação que tem como título Cyberpopulismo, representações das imagens da direita no fenômeno religioso evangélico durante a campanha presidencial de Jair Messias Bolsonaro. O Caio é graduando em História pela UEL. Caio, as mesmas recomendações do Augusto servem para você. Vou ter que fazer esse trabalho chato de te interromper ao longo do tempo. Uma boa apresentação para você. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Está sendo possível de ver? Tá, Beleza, então. Bom, gente, o título da minha apresentação é Cyberpopulismo, representações das imagens da direita no fenômeno religioso evangélico durante a campanha presidencial de Jair Messias Bolsonaro, 2011 a 2018. Ela é uma extensão do meu projeto de iniciação científica que estuda esse fenômeno lá em Londrina. Bom, por que eu escolhi esse título para minha apresentação? Cyberpopulismo ou neopopulismo digital? Antes de eu apresentar essa definição para vocês, eu acho importante a gente compreender o que significa populismo. Populismo não tem uma ideologia, portanto pode ser tanto de esquerda, como aqui presente na América Latina, como de direita, presente lá na Europa. Além disso, populismo é um termo polissêmico. Isso significa que pode apresentar diferentes significados dependendo do autor que você vai utilizar. A ideia de populismo que é aqui que eu vou trazer para vocês é baseada numa sociedade dividida em nós versus eles, ou seja, amigo versus inimigos. Além disso, concebe 3 aspectos fundamentais, que é a ideia de povo, de inimigo e de líder. Em relação a essa figura de líder, eu trouxe uma citação de um livro que eu gosto bastante, que é Engenheiros do Caos, e diz o seguinte: sua incompetência é vista como garantia de autenticidade. As tensões que eles produzem em nível internacional ilustram sua independência e as fake news que balizam sua propaganda são a marca de sua liberdade de espírito. Portanto, cyberpopulismo ou neopopulismo digital seria a união entre recursos digitais e essa ideia de populismo que eu acabei de apresentar para vocês. E aqui eu trouxe uma outra citação de um filósofo da comunicação, o André Brusoni, que tem um livro justamente em relação a essa questão, que diz o seguinte: sem tecnologia digital, esse populismo não existiria em escala global. O casamento é perfeito. O digital cria ansiedade e oferece a cura, faz a desordem acontecer e fornece o refúgio necessário. A informação fragmentada e incerta, excessiva, gera ansiedade e medo. O populismo dá respostas simples que acalmam essa ansiedade e medo. Em relação à minha segunda parte do meu título, que é Representações Imagéticas no Fenômeno Religioso Evangélico, é justamente tentar compreender de que maneira a minha fonte audiovisual aqui utilizada ao longo da apresentação dialoga com esse fenômeno e com a expansão do movimento bolsonarista atual. Em relação ao meu recorte temporal, como eu coloquei para vocês lá no começo da apresentação, é de 2011 a 2018. 2011 porque é nesse período que o Bolsonaro passa a receber maior atenção em relação a programas como CQC, Super Pop, Pânico na TV e até mesmo na internet. E é nesse período inicial que ele passa a ser tratado inicialmente como uma figura folclórica e quase excêntrica. E 2018, porque é o ano da vitória eleitoral desse candidato, e também é o ano da produção do documentário que eu vou pautar aqui ao longo da minha apresentação. O meu objetivo principal é analisar as representações produzidas durante a campanha de Bolsonaro para presidente nas eleições de 2018 e sua relação com o fenômeno religioso evangélico. Em relação às minhas fontes audiovisuais, eu utilizo reportagens do CQC produzidas em 2011 e eu também utilizo um documentário que chama O Mito de Bolsonaro, o que pensam e como se organizam seus apoiadores, e é nesse documentário que eu vou pautar a minha apresentação. Em relação à minha fundamentação teórica, eu articulo com a chamada nova história cultural. Essa nova história cultural é a história das práticas culturais, e aqui eu coloquei uma citação de um historiador bastante famoso que ilustra essa nova história, que é o Peter Burker, e ele diz o seguinte: o terreno comum dos historiadores da cultura
pode ser descrito como uma preocupação com o simbólico e as suas interpretações. Símbolos, conscientes ou não, podem ser encontrados em todos os lugares, da arte à vida cotidiana. O primeiro autor que eu vou utilizar é o Roger Chartier, que é esse senhor simpático aqui, a imagem ao lado, e o conceito que eu vou empregar dele é representação. Por Chartier, representação é considerar a nossa realidade social como grande parte de uma representação ou produto dessa representação. O segundo autor que eu vou utilizar é o Pierre Bourdieu, que é esse outro senhor simpático aqui ao lado, e a ideia que eu vou utilizar, o conceito dele que eu vou utilizar, é a ideia de profeta. Profeta, por Bourdieu, não é resultado, de algo maquiavélico ou impositivo, mas ele responderia a anseios já existentes na nossa sociedade. E eu enxergo que uma parcela significativa do grupo bolsonarista justamente enxerga na figura do Bolsonaro um profeta, um líder a ser seguido. Em relação ao documentário, como eu disse para vocês, ele está disponível no YouTube desde 2018, e nessa plataforma digital está presente a descrição dele, e diz o seguinte: para entender de perto a obsessão pelo deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro, e como é estruturada sua rede de apoio na internet, a Vice foi até São Paulo e Rio Grande do Sul para investigar as suas maiores bases de apoio no país. Esse vídeo contém 507 mil visualizações, quase 22 mil likes e quase 10 mil dislikes, e ele é lançado em 3 de agosto de 2018, portanto, às vésperas da eleição. Entretanto, quem que é a Vice? Quem que é essa empresa que produziu esse documentário? A Vice é uma empresa que surgiu lá no Canadá, em 1994, e inicialmente ela era uma revista voltada principalmente para o público punk e para o público hipster, e ela abordava temas como arte, cultura e música. E posteriormente, essa revista foi destinada principalmente para a geração millennial. Quem que é a geração millennial? A geração millennial é aquela geração que nasce a partir da década de 1990 e acompanha o movimento de expansão da internet. Portanto, a gente pode concluir que a Vice é um produto da cultura digital, e ela pertence ao chamado novo espaço de comunicação digital. Esse novo espaço de comunicação digital provoca o chamado paradoxo à democracia. O paradoxo à democracia seria o surgimento de novas identidades coletivas, mas ela é também capaz de rasgar o tecido comunitário de uma sociedade, como vocês podem observar, por exemplo, no número de likes e dislikes. Apesar de haver uma diferença, essa diferença não é tão grande assim. Agora, pautando um pouco mais em relação à minha fonte audiovisual, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a ideia de não homogeneização do eleitorado. Eu trouxe uma entrevista que está presente nesse documentário, que é do Maurício Severo. Ele é motorista de Uber na cidade de Viamão, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é gay e pró-Bolsonaro, e ele diz não ter amigos pertencentes a esse grupo, justamente por nadar contra a maré de apoio a esse candidato. Mas será que é mesmo contra a maré de apoio a esse candidato? Segundo pesquisas realizadas na USP e na Unesp lá em 2017, eles afirmaram que existe certa tolerância de cristãos pertencentes a esse grupo. E aí diz o seguinte: ao contrário do que poderia apontar o senso comum, as opiniões desses fiéis têm matizes com respeito à questão de gênero e de direitos das minorias LGBT do que o alinhamento fechado da influente bancada evangélica no Congresso. O que a gente pode concluir a partir disso? Que atualmente os valores determinam muito mais a nossa escolha política e o nosso candidato do que a nossa classe ou grupo social ao qual a gente pertence. E aqui eu tentei ilustrar essa ideia. É justamente por isso que na Europa, operários que tradicionalmente votavam em partidos de esquerda, hoje votam em partidos de direita. E aqui no Brasil, pessoas que votavam no Lula, atualmente, por exemplo, votam no Bolsonaro. Como vocês podem observar, aqui eu trouxe a intenção de voto para presidente numa fonte da Datafolha, que foram pesquisas realizadas às vésperas da eleição. O Lula segue em liderança com 39% e o Bolsonaro segue com 19%. E eu quis aqui trazer essa imagem justamente para desconstruir uma ideia muito difundida no senso comum, que o antipetismo elegeu o Bolsonaro. E para isso, eu trouxe um gráfico que demonstra as atitudes em relação ao PT lá em 2018. Como vocês podem perceber, é um gráfico dividido em petistas, antipetistas, outros e neutros. E vocês veem que os neutros alcançam quase 50%, enquanto os antipetistas não alcançam nem 30%. Em relação ao outro ponto que eu gostaria de tocar em relação ao documentário que eu trouxe para vocês, é a simplificação do eleitorado que ele tenta realizar. E aqui eu trouxe uma outra entrevista, que é da Franciele Falavena, que é essa mulher aqui ao lado. Ela é administradora de um restaurante na cidade de Viamão,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a mesma cidade do Maurício. Ela é feminista e contrária ao radicalismo presente dentro desse movimento. E ela apoia o candidato, o Bolsonaro, justamente por enxergar na figura dele uma possibilidade de maior proteção à sua família. Novamente, o documentário tenta apresentar ela como um caso particular. E aqui eu tento desconstruir novamente essa ideia a partir de um gráfico. Esse gráfico é dividido em gênero, escolaridade e voto para presidente no segundo turno em 2018. Como vocês podem perceber, o voto masculino no Bolsonaro foi muito maior. Entretanto, no sexo feminino, essa diferença não foi tão grande como as pessoas imaginam. Vocês veem que só existe uma diferença um pouquinho maior em relação àquelas pessoas que fizeram o ensino médio completo e o ensino fundamental completo. Mas nas pessoas que fizeram o ensino superior completo, essa diferença entre voto de Haddad e Bolsonaro é muito baixa. Portanto, o que eu quero concluir aqui para vocês? Esse documentário, primeiro, ele ausenta de fazer uma categorização dos grupos evangélicos. E os grupos evangélicos pode ser tratado como um dos fenômenos de massas mais importantes da década. Segundo um demógrafo Alves, ele diz que aqui no Brasil está acontecendo uma revolução religiosa, só que essa revolução religiosa é tratada de maneira silenciosa. E aqui ele diz, o impacto dessa mudança é grande para a Igreja Católica, visto que o nosso país é predominantemente católico até agora. A Rússia teve revolução e permaneceu ortodoxa. Os Estados Unidos, mesmo com a guerra civil, se mantiveram protestantes. Entre os países grandes, mudanças assim só ocorreram em consequências de guerras e revoluções. No Brasil, a revolução é silenciosa. Entretanto, qual que é o peso dos votos dos evangélicos para a eleição do Bolsonaro? Bom, pesquisas dizem que aproximadamente 21 milhões de evangélicos votaram no ex-deputado, somando quase 70% desse eleitorado. E esse é o maior percentual já obtido junto a um grupo de apoio a um candidato a presidente. E aqui eu trouxe um outro gráfico que ilustra relação entre religião, católicos e evangélicos, a região e voto para presidente no segundo turno. Como vocês podem observar novamente, o Haddad vence em uma única região e em um único grupo, que é lá no Nordeste, no grupo dos católicos. Em todas as regiões, em todas as outras regiões, e independente do grupo religioso, o Bolsonaro acaba vencendo. E aqui eu trouxe uma outra citação do Alves, que ele diz o seguinte, não há dúvida de que o voto evangélico foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro. Mesmo sendo menos de um terço do eleitorado, as lideranças evangélicas são muito atuantes na política. E eu gostaria de concluir minha fala com uma citação do José Wellington Bezerra, que é um dos principais líderes das Assembleias de Deus aqui no país. As Assembleias de Deus é o grupo que reúne mais evangélicos aqui no Brasil, e ele diz o seguinte, o único candidato que fala o idioma evangélico, aquele capaz de defender um Brasil mais próximo da Bíblia e que prioriza também a família. E aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei ao longo da minha apresentação e da minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Caio. Até poupou alguns minutos aí. Eu agradeço a sua apresentação. Enfim, queria dizer aos demais que agora seria a apresentação do William Dias, mas que a apresentação dele ocorrerá num formato diferente, porque infelizmente ele não pôde comparecer por motivos de trabalho. Então, ficou acertado entre ele e a comissão organizadora do evento que ele faria um vídeo sobre o tema dele, que então a gente exibiria um vídeo, tá? Eu vou apresentar o William Dias, é graduando em História pelo IFISH Unicamp, e a apresentação dele tem como título Direitos Humanos sob a Perspectiva Conservadora, uma leitura digital, 2016 a 2021. Então, eu vou pedir para que o pessoal do evento libere o vídeo para que a gente possa, então, assisti-lo. Olá a todos que estão assistindo, meu nome é William Dias, sou pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero Pago Unicamp e fui orientado entre 2020 e 2021 pela professora doutora Yara Belé. O título dessa apresentação é Direitos Humanos sob a Perspectiva Conservadora, uma leitura no digital 2016-2021. E apresento os resultados da minha pesquisa de iniciação científica de mesmo nome,
desenvolvida entre setembro de 2020 e agosto de 2021, com financiamento SAI-CNPq, e da minha monografia defendida no Departamento de História da Unicamp em agosto de 2021. A discussão dos direitos humanos, por possuir um caráter essencialmente político, é atravessada pela definição sobre direitos, que acompanha mudanças sociais e políticas. Em um contexto de transformação e impactos da pandemia da Covid-19, tais valores tomam significados e sentidos diversos no cotidiano. Nesse contexto, fui provocado pelos discursos de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro, apoiado por grupos que se autocaracterizam como conservadores. Por isso, os objetivos dessa apresentação visam compreender, primeiro, como os grupos que se autocaracterizam como conservadores, através de sua cosmovisão e de sua mentalidade, e como disputam os direitos humanos. Nessa pesquisa, eu destaquei 3 grupos: o Movimento Conservador, a Articulação Conservadora e o Movimento Avança Brasil, que surgiram ou cresceram após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, cujas características em comum são o compartilhamento de notícias em blogs pessoais e em seus perfis na rede social Twitter, a defesa de valores e princípios conservadores e o apoio ao presidente. No que tange aos direitos humanos, eu analisei 53 postagens nos blogs e no Twitter entre 2009, é a data mais antiga do Twitter do Movimento Avança Brasil, e junho de 2021. Gostaria de relatar algumas provocações e discussões que podem ser levantadas ao discutir sobre o conservadorismo no Brasil atual. Reitero, assim como o Scott em 2005, a necessidade de compreender conceitos em termos de paradoxo, pois são tensionados e em disputa por diferentes personagens e interações. A relação entre autoritarismo e conservadorismo possui raízes históricas que se transformam ao menos desde o século XIX, como aponta Gentili em 2018. E durante o governo Bolsonaro, articulam-se em torno da militarização da vida cotidiana e de instituições civis. A disputa entre progressismo e conservadorismo, que às vezes é expressa na disputa entre esquerda e direita, possui nuances a serem problematizadas. Por exemplo, quando são pautadas questões consideradas morais, como discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas, há diferentes formas de adesão e concordância com esses temas. Por não serem interpretados como direitos ou como relevantes democraticamente, são apresentados como ameaçadores à moralidade da sociedade por grupos conservadores, como secundários ou irrelevantes por grupos considerados progressistas. A tensão entre liberalismo e conservadorismo é negociada em uma realidade que aposta na sua aliança, como reitera o ex-chanceler Ernesto Araújo, que destaca em seu blog Metapolítica 17 contra o Globalismo a necessidade de um, abre aspas, grande reset conservador liberal. Assim como o ex-chanceler, o movimento Avança Brasil, mais antigo e caracterizado como o maior movimento conservador do Brasil, utiliza suas redes sociais para defender um, abre aspas, Estado liberal na economia e conservador nos costumes, fecha aspas. Frase igualmente utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro para definir a sua atuação política. Como o movimento Avança Brasil, cada grupo possui sua especificidade e apresenta diferentes perspectivas para compreender como os grupos se definem como conservadores e se organizam publicamente. O movimento conservador é marcado pela atuação política por grupos do Telegram e na política institucional na Alesp, através de um de seus fundadores. Destaco o que o grupo considera ser o, abre aspas, legado da civilização ocidental, fecha aspas. O patriotismo, a família tradicional, a propriedade privada, a moral judaico-cristã e o respeito aos direitos individuais. A articulação conservadora reúne um grupo de amigos, abre aspas, alinhados às pautas conservadoras, fecha aspas, com o intuito de, abre aspas, devolver o direito contraditório a ideias que violam preceitos humanos devidos aos brasileiros, fecha aspas, sob justificativa de estarem defendendo o livre pensamento e a liberdade de expressão.
Os grupos analisados defendem ou repudiam temas cruciais que consideram pautar princípios e valores conservadores, compondo uma cosmovisão, como aponta Messenberg em 2017, ou uma mentalidade com tendências agregadoras, como sugere Lenin em 2019. Adicionalmente, reitero que devemos nos atentar às especificidades históricas do contexto atual, que conta com alianças políticas circunstanciais e em transformação constante, como no caso entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro, que estiveram juntos na campanha de 2018, mas romperam durante a crise pandêmica da Covid-19. A defesa da pátria ou da nação brasileira, da família tradicional, composta por um homem, uma mulher e as crianças, da propriedade privada, da cultura dita cristã ou ocidental, da liberdade de expressão e dos direitos individuais, se contrapõe ao repúdio de ideias tiranas ou subversivas, apontadas como de esquerda, do petismo ou do comunismo. Esses temas são colocados pelos conservadores e escolhidos ao criticarem a organização do Estado brasileiro, os organismos internacionais e a educação básica. O Partido dos Trabalhadores, PT, e outras forças denominadas como progressistas seriam responsáveis pela supressão da soberania nacional e a submissão a organizações supranacionais, como aponta a articulação conservadora. Contrários à globalização, estes grupos conservadores apontam que a política institucional e os organismos internacionais estariam tomados por uma lógica, abre aspas, globalista, fecha aspas, definida pelo ex-chanceler Ernesto Araújo por uma derivação do marxismo após o fim do bloco soviético, abre aspas, quando a globalização capitalista, por esquecer o espírito, entregou-se inconscientemente ao comunismo em sua metástase pós-soviética através do marxismo de Gramsci e da New Left, da revolução cultural, tanto ocidental quanto a chinesa. Fecha aspas. Por fim, a ideologia de gênero é observada como uma ação que pode abalar as ordens morais estabelecidas e utilizada para criticar a educação básica. Alguns desses discursos permanecem em uso no debate sobre os direitos humanos. O repúdio ao discurso dos direitos humanos pelos grupos conservadores estudados decorre de uma generalização que o estigmatiza como próprio da esquerda. Ao assumir uma forma amorfa e indistinta, a esquerda é apontada como principal articuladora da deturpação do conceito de direitos humanos, através de um, abre aspas, proselitismo político e ideológico progressista, fecha aspas. Manifestações desse pensamento são articuladas ao afirmarem que a esquerda é responsável, primeiro, por defender bandidos em oposição aos policiais militares mortos em operação, criticando medidas de segurança pública adotadas nos governos petistas, e, segundo, por tentar subverter o sentido de família na perspectiva conservadora e heterossexual, por meio da ideologia de gênero e do politicamente correto. A falha com a segurança pública, uma agenda progressista não evidente, muitas vezes negligente com os homicídios e a violência nas periferias, e a necessidade de oposição política aos governos petistas, impacta na adesão social à linguagem e à estratégia comunicacional utilizada pelos grupos conservadores. Além disso, a ideologia de gênero e o politicamente correto são formas de expressão de uma disputa cultural atribuída à esquerda e protagonizada pelos professores em sala de aula. A escola, apontada como opositora aos valores propagados pelas famílias conservadoras, afetaria diretamente as crianças, que passariam a ser coordenadas pela coletividade familiar, substituindo o Estado como responsável pela garantia de seus direitos, como aponta Dornelles em 2018. Nas redes sociais, a eleição de Jair Bolsonaro à presidência repercutiu sobre a interpretação dos direitos humanos pelos conservadores. Os grupos conservadores parabenizam a atuação da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que passou a privilegiar a defesa da família e, por consequência, da mulher e das crianças. A política de governo do MMFDH não está baseada em uma premissa de busca pela equidade, mas no amparo à família.
Entrelaçando dignidade e direitos humanos, o MMFDH defende que a mulher e as crianças na primeira infância, por serem membros de uma família, deveriam ter sua dignidade e seus direitos protegidos, em primazia pelo homem chefe de família e pelo Estado em segundo plano. Como apontam Neto, Cavalcante e Chagulho em 2019, família, representada de forma unitária, é heteronormativa, cristã ou temente a Deus, e diferencia lugares sociais dos homens, responsáveis pelo sustento da família e por representá-lo na vida pública, e mulheres, responsáveis pelo cuidado interno e pela vida privada, condenando moralmente outras formas de família. As discussões no distanciamento da interpretação de direitos humanos feita por grupos identificados como de esquerda e na questão da segurança pública e da educação são estratégias de disputa política e moral dos grupos conservadores em torno de sua cosmovisão e reflete uma realidade de avanço da extrema-direita internacionalmente. Eu espero, com essa apresentação, ter contribuído para as discussões do conservadorismo na nossa contemporaneidade. Obrigado a todos que assistiram. Bem, então essa foi a apresentação do William. Eu queria saber se a Jennifer está aí, porque a próxima apresentação seria dela, mas ela não tinha chegado. Jennifer, se você estiver aí, se manifeste. Bom, então acho que a gente tem um WO aí da Jennifer. Então, dito isso, a gente encerra seriam 4, mas foram 3 apresentações, e eu abro a sessão de perguntas. Queria agradecer a todos, né, que apresentaram, e fico à disposição aqui para as perguntas. Por favor, os que estão ouvindo a mesa e têm perguntas, escrevam no chat, e aí eu transfiro as perguntas para os apresentadores. Então, estou à disposição, tá? Escrevam. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Eu teria uma pergunta para o Caio, se puder me manifestar. Uma pergunta bem simples, mas no começo você passou pela definição de populismo, né? E você usou uma definição que trabalha com populismo tanto de esquerda quanto de direita. Só que os debates sobre populismo, enfim, tem autores que defendem para todos os lados. Eu gostaria de saber somente em quais autores você se apoiou. Eu tive a oportunidade de, enfim, cursar uma disciplina somente sobre populismo, e a gente passou por autores que iam desde populismo só de direita, populismo só de esquerda, trabalhismo e outras questões. Eu queria saber em quais autores você se apoiou para essa definição que você está usando de populismo. No mais, parabéns pela apresentação. Obrigado, parabéns pela sua apresentação também. Então, eu pautei mais a minha apresentação em si no conceito de cyberpopulismo. Em relação à ideia de populismo, eu pautei bastante nos conceitos que o autor utiliza nesse livro sobre cyberpopulismo, que ele vai falar sobre que existem tanto populismos de direita como de esquerda. Esse autor é o André Bruzoni, tá num livro chamado Cyberpopulismo, que é esse aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas ele não foca tanto nessa ideia em si de populismo, mas ele tenta fazer essa união entre recursos digitais e mais a ideia de populismo em si. Eu ainda estou tentando fazer leituras em relação a esse conceito, então se você puder me indicar, eu ia adorar. É isso. Mais alguém? Eu vi que teve um rapaz que perguntou sobre a lista de presença, então acho que não é. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu não sei se é muito usual, mas então eu vou fazer uma pergunta nesse sentido para contribuir com o debate. O título da mesa é Estados Totalitários e Conservadorismos, né? Eu deixaria como pergunta para vocês, ou não sei se tem alguma, mais como uma margem de reflexão para os dois, né? Estados totalitários são conservadores?
O fascismo, por exemplo, é conservador? Enfim, é uma questão de reflexão. O que vocês diriam a esse respeito, ou se é que tem alguma coisa a dizer? Porque boa parte da discussão gira em torno justamente do aspecto disruptivo dos totalitarismos, ou seja, nesse sentido, eles seriam revolucionários. Eu estou aqui puxando a Hannah Arendt, por exemplo. Então, estados totalitários são conservadores? O que é ser conservador? É só uma... Não sei se o Augusto quer responder. Eu propus uma reflexão, né? Então, Não sei se você tem uma resposta. Eu colocaria mais uma, né? Você perguntou se o fascismo é conservador. O fascismo é totalitário? Eu colocaria mais uma questão ainda. Eu acho que vai muito da própria definição do conceito que a gente mobilizar para as nossas questões, né? O fascismo sempre se propõe um movimento revolucionário, e ele sempre se coloca como um movimento revolucionário, mas, em certos sentidos, ele passa por vários estágios que aproximam ele mais ou não de algumas definições de autoritarismo, ou totalitarismo, ou até conservadorismo. Numa ideia de conservação, meio que quase literalmente, de manutenção de estruturas anteriores, acho que aí talvez cabe a gente pensar do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, enfim. Mas achei muito interessante a questão do conservadorismo. Muito obrigado, Thiago. Eu certamente não tenho capacidades muito grandes para fazer uma reflexão muito interessante sobre isso, mas eu achei interessante. eu acho que é sempre muito ruim, principalmente para a gente que faz história ou a gente que está dentro da área das ciências humanas, tentar colocar conceitos dentro de caixinhas. Então, por exemplo, conservadorismo seria de esquerda ou de direita, o totalitarismo seria de esquerda ou de direita. Eu acho que de certa forma, eu enxergo como negativo tentar colocar conceitos históricos que é tão complexos dentro de caixinhas, assim. Veio uma pergunta aqui para mim, do Giovanni Matheus Marques. Ele pergunta para os dois o seguinte: como vocês chegaram no objeto de pesquisa e quais foram os caminhos que levaram vocês a realizarem essas investigações? Quer começar dessa vez, Caio? Pode ser. Em relação ao meu objeto de pesquisa, eu faço iniciação científica sobre esse fenômeno religioso, só que em Londrina, e aí no meu TCC eu estou tentando expandir isso. E o meu objeto de pesquisa, eu gosto muito desse canal, tem um canal da Vice Brasil no YouTube, inclusive eu recomendo, tem bastante documentário lá sobre diversos assuntos. E aí eu tive contato com esse documentário que foi produzido lá em 2018 e eu achei que eu poderia utilizar como fonte audiovisual para minha pesquisa. E aí foi justamente por isso que eu cheguei nela. E eu sempre me interessei bastante sobre essa nova onda conservador, que não somente o Brasil, mas acho que o mundo inteiro passa, né? E quais foram os caminhos que levaram vocês a realizarem? Então, acho que são caminhos amplos, assim. Eu acredito que meu pai foi minha maior influência. Eu acho que todo mundo aqui deve ter algum parente bolsonarista ou algum parente que votou no Bolsonaro, e eu sempre quis entender quais foram os motivos dele ter votado nele. Ele era um eleitor do Lula massivo, assim, e posteriormente ele passou a votar no Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, então acho que esse foi o meu principal caminho, assim, para a escolha dessa minha investigação. Em certo sentido, como eu cheguei no objeto de pesquisa, foi um pouco um caminho inverso, assim. Eu sempre me interessei muito por teoria da história, né? Desde que entrei no curso, e acabou que em dado momento eu acabei me interessando por como certas interpretações da história eram feitas em determinados períodos históricos. Então, uma história dentro da história dentro da história. E por afeição mesmo às disciplinas que aparentemente são tão contraditórias, história contemporânea e história antiga, eu acabei, enfim, chegando nessas temáticas.
E certamente o momento político influenciou bastante na ideia de investigar como um regime autoritário mobilizou a história para legitimar certas de suas ações. Não sei, foram bem impactantes, como de repente o motivo de escárnio da direita e da esquerda virou presidente da República. E muito ele fazia apologia à ditadura militar, muito especificamente, então certamente isso influenciou em muito eu tentar investigar como, enfim, o regime fascista fez uso da história antiga. Agora, para chegar no objeto em si, foi juntando uma série de afinidades, né? Então, eu já tinha lido um pouco sobre Roma Antiga e um pouco sobre fascismo e, de repente, eu olhei e, sei lá, vi o Altar da Paz, achei interessante, fui dialogando com pesquisadores da área, e eles falaram, não, é um bom caminho, pesquise por aí. Mas o caminho que... acho que eu respondi as duas perguntas juntas. Não sei se ficou alguma coisa faltando. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Acho que não tem mais ninguém. Se tiver alguém, que se manifeste imediatamente, senão vou... Bom, então é isso. Eu queria, de novo, agradecer aos dois pela apresentação e ao William por ter enviado o vídeo, e agradecer também a organização do evento por ter tão gentilmente me convidado para mediar a mesa. Fiquei muito feliz, aprendi bastante sobre coisas que eu não conhecia. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todas as pessoas, obrigado por terem comparecido, e é isso. Espero que vocês tenham uma boa continuidade das outras mesas do evento e, enfim, aproveitem essa super organização aí que está tendo para discutir as pesquisas de vocês. Mas é isso, eu agradeço e encerro por aqui. Muito obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado a todos.